Durante décadas, Cuba propagou dados sobre sua educação e saúde como provas do sucesso socialista. De fato, o país avançou em índices como alfabetização e vacinação básica. Mas o custo foi alto. A liberdade de imprensa foi suprimida, opositores foram presos ou exilados e o padrão de vida caiu drasticamente. Com salários simbólicos, falta crônica de alimentos, racionamento, transporte precário e censura, a realidade era bem diferente da propaganda. Com o colapso da União Soviética, Cuba perdeu seu principal financiador. A década de 1990 ficou conhecida como Período Especial, marcada por apagões constantes, fome, colapso do transporte público e recessão generalizada. Sem petróleo russo, Cuba recorreu a bicicletas como transporte, passou a improvisar com o que tinha e até incentivou o turismo sexual para captar dólares. Foi o momento mais crítico do regime e expôs sua dependência absoluta de apoio externo. Mesmo isolada dos Estados Unidos, Cuba recebeu apoio de diversos países. A Venezuela de Hugo Chávez forneceu petróleo em troca de médicos cubanos. A China fez acordos comerciais e tecnológicos. Países europeus como Espanha e Itália mantiveram laços turísticos e investimentos pontuais. O Brasil investiu em obras como o Porto de Mariel, durante os governos Lula e Dilma, e até hoje não foi pago por isso. Países africanos receberam missões médicas e educacionais como moeda diplomática. O financiamento vinha de petróleo subsidiado, turismo controlado e mão de obra exportada, como os médicos do programa Mais Médicos. Desde 1962, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico a Cuba, proibindo relações comerciais diretas. Mas é importante esclarecer, o bloqueio não impede que Cuba negocie com o resto do mundo. O que acontece é que, por medo de sanções americanas, muitas empresas multinacionais evitam qualquer relação com a ilha. Apesar disso, Cuba importa alimentos dos próprios Estados Unidos, via autorizações específicas. Logo, o bloqueio serve mais como justificativa política interna do que como causa única da crise econômica. A etnia dominante atual ainda é a miscigenação entre descendentes de europeus e afrodescendentes. O povo é majoritariamente pobre, com acesso limitado à internet, à liberdade de expressão e com forte repressão a protestos. A indústria transformadora é praticamente inexistente e os recursos naturais são subexplorados. Cuba ainda depende de turismo, remessas de parentes do exterior e ajuda internacional para manter seus serviços básicos. A história de Cuba é um exemplo de como revoluções podem prometer libertação e entregar opressão. De paraíso caribenho à vitrine ideológica, a ilha passou por fases de brilho e escuridão. Mas, acima de tudo, é a história de um povo que, mesmo silenciado, ainda sonha com liberdade e dignidade. Se esse conteúdo te agregou, curta o vídeo, se inscreva no Entre Fatos e Lendas e compartilhe com quem precisa conhecer a verdadeira história por trás dos discursos. Até a próxima!